7h51, voltando no rádio e na TV e também na internet. A entrevista do dia. E na nossa entrevista do dia de hoje, aquele tema polêmico, muita gente falando sobre as vacinas em Campo Grande. Quem foi vacinado? Quem poderia ser vacinado? Cadê as vacinas? Sumiu vacinas? Não sumiu vacinas. Vacinas em clínicas particulares? Não, não é aqui. Fotos de vacina no lixo? Não são daqui, são de Goiás. Ainda assim, as vacinas sumiram, Lívia Machado. Por isso, o MPE abriu um inquérito civil para apurar a quantidade de vacina que foi disponibilizada à população, né? E também para dar conta dessas vacinas que sumiram. Esse assunto foi notícia na semana passada, inclusive gerando bastante polêmica. E para falar sobre o assunto, a gente conversa com a doutora Filomena Aparecida Flúmia, que é promotora de Justiça da Saúde Pública. Bom dia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia, Lívia. Doutora, a promotoria da senhora cuida da saúde pública. E aí, como é que surgiu essa... Foi uma denúncia que foi feita? Na realidade, o próprio secretário municipal de saúde nos procurou no dia 19 passado, não é? E informando... Doutora, o secretário do município ou da... Do município. Do município, informando naquele momento que nós estávamos com o estoque de vacinas diminuído, que estava havendo uma dificuldade em obtê-las junto à Secretaria Estadual e que também o medicamento Tamiflu, que é o indicado para a contenção da influenza, estava com os estoques em baixa. Em razão disso, nós instauramos de imediato o inquérito civil, solicitamos informações à Secretaria Estadual de Saúde e ao próprio município esclarecimentos a respeito, não é, da vacinação. E até agora, o que foi constatado? A prefeitura teve que se prontificar a prestar esclarecimentos, né? Sim, nesse momento a investigação ainda está no seu início. Nós tivemos informações através de um relatório divulgado na própria mídia, porque em razão do feriado forense, as informações não chegaram na promotoria até o momento de modo oficial, mas já podemos constatar, da análise desse relatório, que muito embora o município divulgue uma cobertura de 93%, em alguns grupos de risco, subgrupos, não é, principalmente, especificamente o subgrupo de crianças e gestantes, que são importantíssimos, nós constatamos que a vacinação não atingiu a meta de 80%. Em relação às crianças, atingiu-se a meta de 76,53%. E em relação às gestantes, apenas 71,33%. Em razão disso, as investigações continuam, não é? Nós, já na data na data que antecedeu o feriado, nós encaminhamos uma recomendação ao município de Campo Grande, diretamente ao senhor prefeito e também ao senhor secretário municipal de saúde, para que, incontinente, não é, adotasse, já desde aquela data, providências administrativas de gestão junto ao Ministério da Saúde, porque as vacinas são obtidas através do Ministério da Saúde, a fim de obter as doses necessárias para a imunização desses grupos de risco que ainda não foram imunizados. Doutora Filomena Flumiana, que é promotora de Justiça de Saúde Pública, quanto tempo que demora para se obter uma resposta, né, sobre o que está acontecendo? Porque a gente sabe que isso é meio urgente, né? Exatamente. Em razão da urgência, na própria data da recomendação, que foi, na verdade, na terça-feira, não é? Nós entramos em contato via telefone com o próprio coordenador da farmácia da CESAL, a fim de obter informações mais urgentes por telefone, e pudemos constatar que, em relação ao medicamento Tamiflu, havia chegado naquela data 10 mil unidades e havia uma previsão de uma outra remessa para a sexta-feira. E essa remessa já foi recebida por Campo Grande, tivemos informação através do secretário adjunto de saúde. Então, o medicamento Tamiflu, os estoques já estão quase regularizados, nós já temos estoque disponível, né? Tendo em vista que Campo Grande tem utilizado uma média de 1.000 unidades diárias. Agora, em relação à vacina, você tem razão, não é, Joel? Porque o que acontece é que nós não podemos ficar aguardando concluir a investigação para ter conhecimento do que aconteceu, se houve extravio, se houve má utilização, se houve realmente qualquer outro tipo, né, de desvio dessas vacinas. Isso vai ser apurado, vai ser concluído no inquérito, mas, não é?
nesse momento, o que estamos preocupados é em garantir à população, principalmente a população que possui direito legal a essa imunização, que é esse remanescente das grávidas e crianças que ainda não foram imunizados, o imediato acesso à vacinação. E isso já foi recomendado ao município, não é? O município me informou que estaria cumprindo a recomendação. Nós estamos realmente aguardando e vamos fiscalizar esse cumprimento. No caso, digamos assim, a prefeitura, na falta, no caso das vacinas ou dos medicamentos, teria então que fazer essa compra para conseguir cumprir a meta. E uma vez comprovado aí que essa má utilização, né, uma vez comprovada que essa má utilização realmente aconteceu, de que forma a prefeitura seria punida, por exemplo? Veja bem, as responsabilidades serão apuradas, não é? A própria Secretaria Municipal de Saúde já deve instaurar procedimento de investigação através de sindicância para verificar se houve extravio ou, se não houve extravio, se houve a má utilização do produto. Isso tudo vai ser apurado no âmbito não só da Secretaria, mas também do Ministério Público Estadual. Só que, nesse momento, eu reafirmo, a nossa preocupação maior é imunizar o remanescente da população e também, não é, fazer com que a população se conscientize da necessidade das medidas de prevenção individual. A esse respeito, a nossa recomendação, essa que eu citei, que foi expedida no dia 25, na véspera do feriado, ela também recomenda ao município a adoção de providências urgentes, não só aquelas em relação à disponibilização da vacina às gestantes e crianças, mas também, no prazo de 10 dias, o início de uma campanha de alerta, conscientização e orientação à população. E essa campanha, nós especificamos na recomendação que deve atingir principalmente os alunos da rede municipal, porque nós sabemos que são os alunos nas escolas os melhores interlocutores que levam para suas residências essas informações, vão disseminar e também vão assimilar de uma forma melhor a importância da prevenção. Essas medidas básicas de higiene, como antes de tocar as mucosas, não é? Do olho, nariz e boca, estar com as mãos lavadas, lavar as mãos várias vezes ao dia, não compartilhar pratos, talheres, copos, objetos de uso pessoal, também procurar deixar os lugares ventilados, não é? Evitar até as aglomerações. Essas são medidas simples, mas que garantem assim, uma melhor proteção contra a doença. É claro que a vacinação, a imunização, não tenha dúvida, é o impacto mais relevante na redução da influenza. E é por isso que nós estamos com medidas rígidas na apuração, no inquérito civil, e adotaremos todas as medidas necessárias, judiciais, inclusive se necessárias. Mas é preciso que a população se conscientize da importância da prevenção também. Doutor, eu tenho certeza que depois do que está acontecendo, o município vai buscar essas vacinas na China, se for o caso. Mas eu queria entender a questão da investigação, né? O município foi quem fez a comunicação, né? E aí é o município também que abre a sindicância. E é o município que vai dizer assim, não, realmente... Não. Na verdade, não. O município, ele nos levou à preocupação inicialmente da baixa nos estoques, nos solicitando intervenção junto à Secretaria Estadual a fim de obter essa vacinação, não é? A fim de que fossem disponibilizadas mais doses. Nós também solicitamos informações à Secretaria Estadual de Saúde, mas isso tudo tem um prazo legal. E a influenza, não é? O vírus é muito rápido, nós não podemos aguardar esses prazos. Então, em razão disso, entramos em contato com a pessoa responsável pela farmácia, que é o coordenador da farmácia e do almoxarifado central do município, e fomos informados naquela data, no próprio dia 25, que ele haviam se obtido o município diretamente ao Ministério da Saúde, teria obtido 10 mil doses da vacina e também, naquela data, informamos ao coordenador da farmácia que já teríamos enviado a recomendação e que, em razão disso, solicitamos que ele, através de telefone, também fizesse gestão novamente junto ao Ministério para obter mais doses e também em relação ao medicamento Tamiflu, não é? Ocorre que, paralelamente a isso, é feita a apuração na promotoria e isso é necessário prazo, não é? Documentos e depois, se necessário for, perícias. Isso tudo demora tempo, não é? E nós não podemos aguardar esse tempo para disponibilizar à população
que possui direito à vacinação, as vacinas e também o medicamento Tamiflu. Então, só para ficar claro, né, antes mesmo que a prefeitura dê conta, né, da falta dessas doses, no caso, ela já teria que disponibilizar esse material, né, esse remédio, essa vacina para a população. Exatamente. Exatamente, mas isso vai ser apurado. A continuidade do inquérito civil, ele ocorre no âmbito da Promotoria de Justiça, e se constatarmos que houve eventual extravio dentro da Secretaria, aí o patrimônio público é uma outra área do Ministério Público, irá apurar, porque pode ser até crime, não é? Ou até ato de improbidade administrativa que importe em medidas sérias de restrição a eventuais servidores, ou se houver mesmo extravio ou algum tipo de roubo no âmbito criminal, as providências serão adotadas. Isso vai depender do caminho, né, que as investigações forem tomarem. E, doutor, eu não sei se a senhora tem essa informação, mas essas doses extraviadas ou mal utilizadas, no caso, teria mais ou menos um valor que representa essa quantidade? Ainda não tem? Não temos, porque não apuramos valores e ainda as informações devem vir para o inquérito civil, inclusive para confirmar se houve mesmo extravio ou má utilização. E tem mais ou menos um prazo para que esse inquérito tenha uma resposta mais ampla aí para a população? Nós temos o inquérito civil, o prazo total de conclusão é 180 dias, mas as respostas no prazo mínimo de 10 dias, elas são enviadas, e a partir daí estaremos, não é, também obtendo respostas através do Instituto Butantan, do próprio Ministério da Saúde, e as investigações caminham dentro desse prazo. A preocupação, então, da Promotoria da Justiça e Saúde Pública é, nesse momento, né, que as doses, as vacinas sejam disponibilizadas imediatamente, sem deixar de apurar o que aconteceu. Exatamente, Joel. Na verdade, essa disponibilização imediata é garantida por lei a esses subgrupos de risco, como eu disse, de crianças e grávidas, que não se atingiu a meta de 80%, não é? Mas eu gostaria de complementar, porque assim, o importante nesse momento, e já que o rádio, né, é um acesso amplo à população, eu gostaria de utilizar esse espaço, em nome da Promotoria da Saúde Pública, para que as pessoas, né, a população realmente fique em estado de alerta em relação ao vírus influenza, se conscientize de que a prevenção nesse momento é o que nós temos de melhor, até porque os grupos de risco não abarcam 100% da população. Nós sabemos que a maioria da população está fora, excluída desse grupo de risco. E que mesmo na rede particular, nesse momento, nós estamos tendo dificuldade da vacinação. Então, o que devemos fazer nesse momento é nos empenhar todos como cidadãos, não é? E colaborar para que esse vírus ele não dissemine mais ainda e que nós não cheguemos a uma epidemia. E nós temos que de certa forma, né, doutora, aí não sei como é que a gente faria isso, né? Talvez não seja nem a promotoria da senhora, mas colocar para a população a importância dos grupos. A gente vê uma revolta às vezes, mas por que nos presídios? Porque é um lugar fechado, isso ficaria fora de controle, né? Exatamente, Joel, muito bem observado, né? Nós sabemos que, como cidadãos, nós pagamos impostos e temos nossos direitos. Eu mesmo recebi por WhatsApp algumas mensagens de pessoas inconformadas com a questão do grupo de risco, né? O que ocorre é o seguinte, isso é uma política do Ministério da Saúde e nós temos que, como cidadãos, compreender que essa política, ela tem também um fundamento não só legal, mas do ponto de vista de coerência, porque os presídios, como bem observado por você, são locais fechados, que não têm ventilação, e a disseminação do vírus é muito rápida, não é? E intensa. Então, essa é uma população de extremo risco. E se nós não contermos ali dentro do presídio, obviamente teremos impacto que o vírus irá se disseminar para fora e também o impacto no ônus da saúde pública de tratar essas pessoas seria muito grande, não é? Mesmo se tratando de uma população privada de liberdade. Então, essa população, ao lado de grávidas, idosos, crianças e principalmente pessoas com comorbidades, Joel. Essas são as pessoas que realmente o vírus ele evolui muito rápido, muitas vezes fatalmente para um óbito. Então, é preciso que essas pessoas que possuem doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, asma, bronquite, etc., elas fiquem muito atentas aos sintomas e ao menor sinal procurem, não é, as unidades de saúde para que, com a entrada do medicamento, realmente a influenza é contida, mas o diagnóstico deve ser muito rápido, não é?
O Tá ideal certo, seja que a gente chegue num dia em que todos tenhamos acesso, né, Lívia? Que a gente vai torcer para essa otimização, né? Com certeza, Joel, eu concordo plenamente com você, não é? Apesar de ser uma política do Ministério da Saúde que nós estamos sujeitos a cumprir, não é? Mas eu acredito que o melhor seria a prevenção e a imunização para todos. Aliás, do meu ponto de vista, isso custaria muito menos ao erário público. Com certeza, né? Lembrando aí que informações que a gente já deu aqui no Jornal do Rádio, 33 pessoas seguem internadas, né, com suspeita de H1N1. Destas, 7 tiveram resultado negativo, 5 acusaram positivo e 21 pessoas aguardam em resposta dos exames coletados. Então, é uma doença que precisa mesmo da prevenção, como disse a doutora aqui com a gente. Quer complementar alguma coisa? Sim, claro. Eu até gostaria, como você está dizendo, Lívia, da prevenção, porque dados, às vezes, convencem mais que palavras, não é? E, nesse momento, eu queria usar esse espaço até para conscientizar e alertar a população o seguinte, que em 2009, quando houve a pandemia da doença a nível mundial, tivemos no estado de Mato Grosso do Sul 27 óbitos, não é? Esse ano, nós já estamos com 23, certo? Estamos no mês de maio ainda. E chama a atenção que no ano passado tivemos só 7. Nós já ultrapassamos o triplo do ano de 2015. Então, realmente, estamos com números elevadíssimos. Mas o que é interessante pontuar é o seguinte, Lívia, que nos anos de 2010 e 2011, nos 2 anos subsequentes ao primeiro ano da manifestação, que foi 2009, nós não tivemos nenhum óbito registrado em Mato Grosso do Sul. Foram 0 óbitos, não é? Então, o que ocorre é que a prevenção realmente possui um impacto muito grande, porque em 2010 e 2011, a população, não só de Mato Grosso do Sul, mas a nível mundial, alarmada com as consequências nefastas da influenza, ela até se recolheu, deixou de frequentar lugares públicos não ventilados, ela realmente observou os hábitos de higiene de forma acentuada, e isso explica porque, além da vacinação, não houve óbitos nesses 2 anos. Então, realmente, eu volto a frisar a importância da prevenção, para que a população faça a sua parte, não é? E fique fora desse número lamentável de óbitos. Doutora Filomena Fluminha, obrigado pela participação da senhora. Sabemos da ocupação, né, da correria que deve ser na Promotoria da Justiça de Saúde Pública, principalmente nesses dias, mas obrigado por se disponibilizar e falar com a gente aqui. Nós é que agradecemos, Joel, e estamos à disposição sempre. Tá certo, e a gente aguarda também mais informações a respeito das investigações. Lembrando que os melhores momentos deste bate-papo aqui com a doutora Filomena, você confere também no Jornal da TVE ao meio-dia, na íntegra, no portal da Educativa e no nosso canal do YouTube. Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Lívia Machado, ouvintes, internautas e telespectadores. Anderson Barão, a nossa última. Dire Straits, Walk of Life.